Estevão, por que está chorando? Vem cá com o tio. Vem cá. Vem. Não. Oi, crianças. Vocês estão bem? Hoje eu quase trouxe um videozinho para passar, bem curto para vocês, mas eu fiquei receoso com os menorzinhos assustarem ou chorarem. Mas eu vou perguntar para vocês, quem aqui já assistiu o filme chamado Crônicas de Nárnia? Você já assistiu, Bia? Você também? Ai, não? Quem não? Não? Então tá. Já leu o livro? Já? Ah, então tá. Qual que vocês mais gostam? Porque realmente são vários, né? Vocês lembram de um que vocês mais gostam, ou de alguma cena que vocês mais gostam? O primeiro, Bia, por quê? A verdade que ela ainda no guarda-roupa, praticamente quando ela entra. Quando a Lucy entra no guarda-roupa e cai lá em Nárnia, né? Naquele monte de neve. E você? É que o Tumnus enganou a Lúcia. É triste, não é aquela parte? Ele deu um chá mágico. É verdade. Olha, é interessante. É engraçado que a Lucy, de fato, é para mim também a minha personagem que eu mais gosto. Ela simboliza aquele tipo de inocência, inclusive que a gente vê em vocês, aquela inocência que faz dela ser muito facilmente enganada. Mas também, o primeiro filme, que não é o primeiro livro, mas o primeiro filme é o que eu mais gosto. É ele que vai apresentar, pelo menos para mim, uma das cenas mais tristes, por um lado, e mais bonita por outra. Não sei se vocês lembram quando o Edmundo, ele é enganado por umas guloseimas. Ah, quem é que nunca caiu, né, em tentação por umas guloseimas? Você lembra do Edmundo? Você lembra o que é? Ele foi enganado Pelo quê? pela princesa. É pela princesa? Pela feiticeira. Ah, isso, exatamente, pela feiticeira do gelo, não é? Vocês lembram o que ele oferece, o que ela oferece para ele, para enganar ele? Não é do bolachinho, sim. Os manjares turcos. Pede pro papai e pra mamãe comprar manjar turco para vocês. É bem gostoso. Não sei se é a ponto de enganar todo mundo, mas o que eu queria falar com vocês nesta manhã é que a cena que mais me toca, que quando Edmundo, que é aquele irmão que está tentando de alguma forma ganhar alguma projeção, algum destaque na relação lá em Nárnia, ele não queria ser talvez o segundo ou o terceiro. Então ele vê na oportunidade que a rainha amada, a feiticeira branca, oferece para ele uma chance de talvez, quem sabe, ascender ao trono. E aí o que ele faz? Vocês lembram? Ele entra e Ele come e ele trai os irmãos dele. Ele trai os irmãos dele. Ele trai também Aslan. Quem era o Aslan na história? Você lembra? Um leãozão, não é? E aí vocês lembram o que aconteceu quando a rainha Má vai requerer o preço daquela traição? Edmundo precisaria ser morto. Por quê? Porque C.S. Lewis vai de uma maneira muito, o autor daquele livro, ele vai de uma maneira muito brilhante tentar organizar a estrutura narrativa naquilo que ele vai chamar de a magia profunda. Foi um jeitinho que ele arrumou artisticamente para falar daquele tipo de lei moral que existe no mundo, nas nossas relações, para organizar a vida. Sabe aquele tipo de coisa assim, olha, você precisa ser bonzinho, boazinha, você não pode chutar ninguém na escola, você não pode derrubar ninguém da escada, porque faz dodói. Esse tipo de lei, esse tipo de regra que ajuda a gente a viver em sociedade. Lá na obra, lá no livro, lá no filme, o C.S. Lewis vai chamar esta lei, esta moral, de magia profunda. E aí quando então Edmundo erra, quando Edmundo então ele trai os seus irmãos, quando ele trai o próprio Aslan, a rainha Má, a rainha do gelo, a feiticeira do gelo, ela chega para Aslan numa cena bastante triste e fala assim, pelas leis da magia profunda, o Edmundo precisa ser sacrificado. Porque as leis daquele mundo exigia que, mediante uma traição, o preço a ser pago era com a própria vida e sangue do traidor. E aí vocês lembram o que o Aslan faz? Ele se entrega. Ele se entrega. E era tudo o que, no final das contas, a feiticeira branca queria. Ela queria destruir o Aslan, porque destruindo o Aslan, ela tomaria posse de toda a Nárnia. Então ela fala, sério? E naquele momento bastante emblemático, que de alguma forma C.S. Lewis, que foi criticado por um colega dele, o Tolkien, você é muito metafórico, ele foi explícito e tentar simbolizar ali o que Cristo fez por nós. A feiticeira
Justiceira significava o diabo. Exato, O Edmundo significava a gente. exato, O leão significava Jesus. exato. É uma representação entre justamente a relação entre a dívida que havia com o pai, como que o diabo se interpõe para jogar na cara nossa e do nosso pai a nossa dívida, e como Jesus fala, não, eu vou lá e morrer no lugar dele. E aí Aslan vai, e ele se entrega. E a cena que eu quero trazer para vocês, mas eu fiquei com medo dos pequenininhos chorarem, é aquela cena bem triste, bem pesada, que sobrinhos meus não assistiram até os 8 anos porque eles tinham medo. Em que ela coloca Aslan numa pedra, E mata. ela corta a cabeleira do Aslan, ele aquela juba exuberante, que representava poder, autoridade. E aí, num ato bastante violento, de bastante satisfação, ela vira e fala, por conta da magia profunda, todo aquele que trair precisa ser restituído com sangue. E ela vai, então, enfia o punhal no coração do Aslan. Mas quem é Judas? Não tem Judas na história? Não necessariamente. O Lewis não estava tão preocupado em colocar todos os elementos ali. Mas a parte que eu mais queria tratar com vocês nesta manhã, que eu vou tratar com os adultos e vocês juntos, é a cena que, posterior à morte do Aslan. Vocês lembram que a noite vai amanhecendo, vai clareando, e aí o corpo de Aslan está sobre aquela pedra, lembra da pedra, da tábua de pedra? E aí a Lucy e a irmã dela estão abraçadas, aí chega uma hora que a irmã mais velha vira e fala assim, Lucy, vamos, ele morreu. E Lucy, depois de já chorar a noite inteira, porque de alguma maneira a esperança dela tinha ido embora, ela tinha esperança que de fato Aslan não morreria, e que ele não permitiria que o mal tomasse conta de Nárnia. E aí então, no último suspiro, ela levanta, ela caminha para ir embora, ela olha para trás, e ela ainda vê o corpo de Aslan sobre a pedra. E aí a irmã dela abraça ela continua caminhando, e aí quem lembra o que acontece? O leão. Escuta o estrondo, quando elas olham, Aslan já não está mais lá, a tábua de pedra, Se quebra. a mesa de pedra está quebrada, e aí a Lucy pergunta, onde está? Onde está Aslan? Onde está o meu rei? Para onde o levaram? Por que ele não está mais aqui? E elas voltam e a irmã mais velha vira e fala assim, o que fizeram com ele? Quando de repente no horizonte o que acontece? Aqueles raios de sol inundam a tela. O sol se nasce e a gente consegue ver a silhueta do Aslan todo poderoso, ostentoso, com a juba restaurada. E aí a Lucy corre atrás dele e ela fala, mas eu te vi morrer. Ele quer pregar hoje. Eu te vi morrer. E aí a frase mais bela para mim, deste livro e consequentemente deste filme, é que ele fala, olha, de fato, pelas leis da magia profunda, toda traição merece ser paga com sangue. Mas se ela entendesse que existe uma magia ainda mais profunda, ela saberia que toda vez que voluntariamente o inocente sem culpa de traição se coloca no lugar de um culpado, de um traidor, a pedra se quebrará e a morte será vencida. Olha que interessante, naquele momento tão belo, tão triste ao mesmo tempo, a Lucy percebe que a esperança dela, ela não morreu. A esperança dela não foi embora. E eu quero trabalhar hoje com vocês, e vou já trabalhar com os adultos também, essa questão, porque vários momentos da vida de vocês vão crescer. Vocês já hoje passam por algum tipo de desilusão. Desilusão é aquele sentimento que às vezes vocês querem muito alguma coisa e aquela coisa não acontece. Querem viajar, querem um brinquedo, querem um final de semana, e por alguma razão não acontece. E vocês passarão por desilusões. Mas é uma desilusão que vocês nunca permitam que cheguem ao coração de vocês. É aquela desilusão que quase chegou no coração da Lucy. Dela virar as costas e falar, o meu rei está morto. O meu senhor, o Aslan, ele morreu. Não. Esta esperança, ela nunca poderá ser desiludida e abalada. Então, quando vocês passarem por uns momentos difíceis, ou quando exigirem de vocês algum tipo de manifestação de uma fé, mesmo em meio a situações difíceis, que esteja repousada na esperança, por mais que vocês não tenham todas as evidências nas mãos, vocês precisam ter a certeza
de que o nosso Senhor, que é a nossa verdadeira esperança, Ele morreu por mim, por você, mas a morte não foi o fim para Ele. A morte foi só o começo para que todos nós tivéssemos definitivamente, diante daquilo que Lewis fala lá no livro, para que dentro da magia profunda, da lei dos homens e de Deus, a nossa dívida fosse paga, e foi paga por Ele. Essa é a nossa verdadeira esperança. Então, quando vocês reassistirem, ou quando lembrarem de que, onde é que está a nossa esperança? Será que ela pode ser roubada, furtada de nós? Lembre-se, não, ela nunca poderá ser roubada. Essa é a verdadeira esperança. E quando alguém colocar diante de você os seus erros, os seus pecados, e falar, olha, pelas leis deste mundo ele mereceria ser penalizado e até morto, cabe você lembrar que o verdadeiro leão, o leão de Judá, ele se interpôs e ele morreu. O sangue dele substituiu o seu sangue naquela grande pedra, aquela tábua de pedra que deveria ser sacrificado cada um de nós por conta dos nossos pecados. Tá bom? Lembre-se, a nossa esperança nunca pode morrer. Ela está viva e ela há de se manifestar a todos quanto creram nela, mas mais que isso, até aqueles que não creram vão chegar um dia e vão ter que se dobrar diante dela e falar assim, por que eu não criei? Mas vocês que estão crescendo nesta igreja, têm a cada dia aprendido que nada pode tirar de vocês essa esperança. Amém? Vamos orar? Quer orar, Bia? Pode pegar o microfone aqui, você ora? Senhor Deus Pai, muito obrigada por essa manhã, Senhor, por esse começo de culto abençoado, Pai. Faça que a gente cada vez mais se espelhe no Senhor e tenha um ótimo dia pela